Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de Arquitetura de Interiores. Sou a professora Larissa Camargo, ou Profilari, como vocês preferirem, e estarei com vocês nessa disciplina que eu tenho muito gosto em compartilhar, que eu acho que está incrível, fantástica, afinal de contas fui eu que escrevi o livro, certo? Mas eu tenho certeza que aí alguns de vocês estavam ansiosas para chegar a essa disciplina, que queriam muito que ela chegasse logo, que ela se viesse para a matriz de vocês, para o curso de vocês. Afinal de contas, é algo que você se familiariza e que você gostaria de trabalhar, certo? Tô certa? Mas eu tenho certeza também que tem aqueles, que tem aquelas que, poxa, para que é que eu vou ver essa disciplina se eu não tenho interesse em trabalhar com projetos de interiores, se não tenho vontade de atuar nessa área? Olha só, tem uma coisa para te dizer. Essa disciplina é para qualquer arquiteto, para qualquer arquiteta. No caso de vocês, qualquer futuro ou qualquer futura arquiteta. Essa disciplina, ela vem para agregar muito também na sua atuação enquanto projetista arquitetônico. Isso mesmo. É verdade. Garanto para você que você vai perceber isso. O quanto que as ferramentas, os processos, o quanto que entender de interiores pode melhorar a qualidade do seu projeto. Acredita nisso? Não acredita? Vamos conversar um pouquinho mais para fazer com que você compreenda um pouco melhor sobre isso, entenda um pouco melhor. Deixa eu tirar um pouquinho meu óculos aqui, para não ficar refletindo tanto, certo? Melhor assim. Então, veja, a minha proposta é te convidar a mergulhar nessa disciplina, para que você, então, se propõe a poder participar, a poder interagir de maneira a se entregar e se dedicar a ela. Combinado? E aí eu posso dizer para você que você vai se entender como é que ela pode contribuir na sua formação e na sua futura prática profissional. Vamos lá comigo embarcar nessa, então? Faça esse convite muito especial para você e vou estar aqui me dedicando a ela e quero que você também esteja se dedicando a ela tanto quanto eu. Para isso, deixa eu passar lá, preparei um material para vocês e para essa primeira aula vou introduzir com a temática ambientes e pessoas. É possível separar as pessoas dos ambientes? Existem pessoas que não convivem em ambientes nenhum, existem pessoas que convivem com menos ambientes. Mas a gente vê aqui o ambiente como qualquer espaço habitável, qualquer lugar em que a pessoa está inserida. E aí, nesse contexto, a gente entende que todo mundo está inserido em ambiente, certo? Seja você aí no seu local de trabalho, na sua casa, no supermercado em que você faz suas compras, nas lojas em que você consome, no restaurante que você faz sua alimentação, você está inserido em ambientes. E qual que é a relação disso, justamente desse ambientes e pessoas? O que que você acha? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Você acredita que o ambiente em que estamos, moramos, trabalhamos, passeamos, etc., ambientes em que, como eu já citei agora há pouco atrás, várias possibilidades, influencia em nossos sentimentos? Você acredita nisso? Quero que você pense a respeito, reflita sobre isso. Será? Ele muda? Você muda o que sente a partir do ambiente em que está inserido. E o ambiente em que você está, em que você transita, em que você habita, e eu falo do habitar não só enquanto moradia, mas que você habita para estar fazendo algo, dos ambientes em que você frequenta, eles mexem com os seus sentimentos, ele pode influenciar nos seus sentimentos? O que que você acha sobre isso? Olha só, Mariana Moreno, uma pesquisadora na área, diz o seguinte: sorrio toda vez que olho para minha casa e sinto aquele sentimento bom de estar no meu lar. Olha que lindo isso. Quando a gente poetiza esse sentir, afinal de contas, se você está na sua casa e sente quanto lar, isso não é um tipo de sentimento? Você não está se deixando sentir pelo ambiente e se promover? E aí eu pergunto para você: você sorri ao olhar para sua casa? Você sorri quando você está no seu lar? Ou você sente o ambiente da sua casa, da sua residência, um lar? Tendo lar enquanto esse espaço em que habita de melhor qualidade?
Você sorri? E para os demais ambientes que você frequenta? Aqueles especialmente em que você fica por mais tempo, como o local de trabalho, como o que eu estou agora, ou que você pode estar agora também assistindo essa aula. Você sorri? E aí a gente pode dizer o seguinte, que são inúmeros os fatores que estão relacionados, certo? Não só o ambiente em si, ou seja, o ambiente, o espaço enquanto espaço mesmo físico, e os elementos e equipamentos que ali estão inseridos, mas aí tem inserido as pessoas que frequentam esses espaços, o meio que tá, o que acontece naquele espaço. Mas vamos nos atrelar aqui ao o ambiente físico em si, as estruturas que comportam esse ambiente, as paredes, janelas, as aberturas, portas, os mobiliários, os equipamentos. Aqui eu tenho luminárias na minha frente, eu tenho um CPU aqui ao meu lado, eu tenho uma mesa de trabalho, uma cadeira onde eu estou sentada, posso até me circular. Independente das pessoas que estão fora aqui desse espaço onde eu estou utilizando para fazer essa aula, o espaço em si, ele me faz sorrir, ele me faz me sentir bem, mas aí eu estou perguntando isso para você, quero que você reflita a respeito disso. Mas afinal de contas, vamos lá, ó, vocês já viram, para quem já leu o material da disciplina e para quem não leu ainda um puxão de orelha, que eu adoro fazer perguntas, que eu trago perguntas para que você reflita sobre esse conteúdo e a gente possa discorrer mais a respeito. E muitas das respostas desses conteúdos e muito do que eu trago, você mesmo é quem traz a partir do seu próprio pensamento, a partir das suas reflexões. Aí eu peço mais uma reflexão que é: e o que faz a minha casa um lar é o que é o mesmo que faz da sua? O que torna eu sentir a minha casa um lar, eu gostar da minha casa enquanto espaço, é o mesmo motivo que faz você gostar dessa casa enquanto espaço? Que faz você se sentir bem nesse espaço? Será? O que que você acha? Se eu perguntar para você, vim com mais uma pergunta e perguntar para você assim, o que é que faz da sua casa um lar? Mas é que eu estou falando do espaço, do ambiente, não estou falando assim, minha família. Sua família provavelmente faz a sua casa um lar, mas eu estou falando do espaço. Vamos considerar o ambiente e a estrutura física que o envolve. O que faz da sua casa um lar? E será que o que faz da minha casa um lar é o mesmo que faz a sua? Será que as nossas respostas seriam as mesmas? A minha casa ela faz um lar porque eu tenho elementos ali que são meus pessoais e com os quais eu me identifico. Tem coleções, lembranças que são minhas ali, escolhas que foram feitas por mim, e isso torna a minha casa um lar. E aí são questões pessoais. E aí, claro que elas vão diferir, vão ser diferentes para vocês. Você concorda comigo? Acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Mas eu quero que você fique com essa reflexão para você pensar sobre o que torna a sua casa esse lar. Afinal de contas, quais são os elementos que tem lá que tornam a sua casa um lar? Se você não consegue identificar, se você não consegue pensar da sua casa enquanto lar, isso é frustrante e tem algo errado aí que você precisa rever. Como é que você vai poder se apropriar melhor desse espaço e tornar esse espaço um lar? Fica aí um desafio para aqueles que não conseguirem identificar a sua casa enquanto lar, hein? Porque eu acho que é importante, é essencial que a gente tenha a nossa casa enquanto lar. Sentimos para sentir a nossa casa enquanto lar. É, esse sentimento que é de apropriação, é de se apropriar dos espaços em que a gente habita. E isso é nato do ser humano, quando o ser humano deixou de ser nômade. Até quando ele era nômade, que ele mudava de caverna em caverna, ele usava de apetrechos e elementos para tentar se apropriar um pouco daqueles espaços. Imagina agora que a gente torna as casas como nossas, enquanto inclusive propriedade, e permanece morando por ali por um período longo de tempo. Então, acho que a gente tem que se apropriar e pensar na casa enquanto lar. E aí eu trago assim, ó, duas imagens para você. A gente tem uma imagem, primeiro, mais próxima de mim, uma imagem com uma cozinha branca, tem uma bancada, ela tem uma iluminação, né? Ela tem ali uma bancada no meio, ela tem uma pia. E a do lado dela, a cozinha em madeira com preto, ela também tem uma bancada, um balcão no meio, né? Uma ilha no meio, como as duas têm.
Ela tem uma pia, ela tem uma coifa ali em cima de um fogão que a outra também tem, ela tem uma iluminação, ou seja, elas têm os mesmos elementos, mas elas são bem diferentes, você não concorda com isso? E aí, você concordando com isso, eu te pergunto, uma delas é mais lar do que a outra? A tonalidade escolhida para a bancada, escolhida para os acabamentos, o tipo de acabamento, ela torna o lar do que o outro? Nossa, professora, você vai passar as aulas inteiras fazendo perguntas? Talvez. Eu quero fazer perguntas e quero que você pense nessas respostas e que você reflita junto comigo sobre essas questões. E a gente vai refletindo junto. Não dá para dizer que uma escolha é o que define uma casa como lar. O que dá para dizer é que a escolha adequada para determinadas pessoas a define como lar. Porque para mim, talvez, seria mais difícil me apropriar de um espaço no branco com cinza, mais clássico, do que um mais contemporâneo do que é o preto com a madeira. Talvez para mim, talvez para outro, e não é, tá? Eu só estou dizendo, gostaria de qualquer uma das duas, eu me encaixaria, até porque eu sou bastante eclética, mas talvez para outra pessoa, não. Porque daí se eu perguntasse para sua casa, qual espaço você gostaria? Você saberia dizer, provavelmente. Mas aí, agora, enquanto profissionais, a gente vai desapegar do que seria para a sua casa ou o seu gosto pessoal. O que você tem que entender é que cada ambiente é para o seu cliente e o seu cliente tem os seus gostos, as suas preferências e as suas afinidades que foram construídas a partir das próprias histórias, foram construídas a partir do que ele vivenciou, foram construídas memórias afetivas relacionadas, e é isso que torna uma casa um lar, se apropriar e se reconhecer nesse espaço. Entendeu? Concorda comigo sobre isso? O que que você acha? Bom, eu trago aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, são poltronas. Tem plantas, inclusive, tem até um apoiozinho na lateral, um detalhe na parede. E aí? Tem uma luminária, mas elas são propostas bem diferentes. E as escolhas não existe certo ou errado, depende, existe o adequado ou menos adequado para determinadas pessoas. Tem pessoas que precisam de mais maximalismo, precisam de imagens, gostam de cores, gostam de elementos, e tem pessoas que preferem coisa mais clean, se identificam mais com ambientes mais limpos, mais retos, menos curvas, menos cores. E isso tá tudo bem. Agora, cabe a você, enquanto profissional responsável, saber identificar essas preferências, essas afinidades, e mais do que isso, projetar tendo essas informações que você coleta dos seus clientes como base para as suas escolhas, as suas definições, e ainda assim ser o mais assertiva possível dentro desse contexto dessas escolhas. Então, a gente vai entender que o que torna uma casa um lar, o que torna uma pessoa ela apropriar-se desses espaços, é esses espaços terem a sua identidade. Professora, mas e quando moram mais de uma pessoa nessa mesma residência, eu vou fazer um espaço compartilhado? Aí é o desafio de trazer os elementos de uso coletivo, as referências de todos dentro daqueles espaços. E é claro que acaba sempre predominando aquele que é o contratante, que é o com quem você vai ter mais contato. É natural que isso aconteça, mas é importante que você considere os outros membros também que vão ali circular. E não deixe ninguém de fora para que todos consigam se identificar naquele espaço. E isso é sim possível, graças a um bom projeto de interiores. E quando a gente fala desse espaço, dessa apropriação, dos fatores que determinam o que é uma casa, o que é um projeto adequado, o que não é um projeto adequado, o que eu vou decidir, são fatores objetivos e fatores objetivos. Os fatores objetivos são aqueles atributos mensuráveis e técnicos. O que são isso? Então, isso é quando você, por exemplo, entende de ergonomia no projeto de interiores, então você sabe quais são as dimensões adequadas. Eu sei que o sofá tem que ter X por X, que de circulação num corredor eu preciso ter de pelo menos tanto, que eu preciso do espaço da cadeira para me mover na mesa de jantar. Isso, eles são
fatores objetivos, eles são mensuráveis e técnicos. Eu sei que uma cor escura no teto tende a deixar o teto mais baixo, que a cor escura ela aproxima, então também numa parede ela pode me aproximar, e daí dependendo ela muda um pouco a percepção do formato daquela sala. Esses são mensuráveis e técnicos. Os subjetivos, eles são aqueles que não são únicos, não são mensuráveis e eles não estão descritos adequadamente, que você vai ter que interpretar de cada um dos clientes que você for projetar. Eles estão relacionados às atividades que serão desenvolvidas, ou seja, é um fator objetivo que, para cozinhar, eu preciso de fogão e bancada, certo? Isso é um fator objetivo. Mas se a família cozinha na casa dela, se ela precisa de cozinha, é um fator subjetivo, porque vai mudar de família para família. Cada família vai dizer se cozinha mais em casa, se cozinha menos em casa, se faz mais uso dessa cozinha, cada família vai dizer. Assim como também, por exemplo, características e perfis dos futuros usuários, incluindo suas preferências. Então, se ele é alto, se eles são mais baixos, as características inclusive, se tem algum tipo de deficiência, se tem algum tipo de necessidade especial, se tem algum tipo de alergia, e se tem as preferências. Eu prefiro cores mais escuras, eu prefiro cores mais claras, eu prefiro ambientes mais cleans, eu prefiro espaços mais amplos, eu prefiro mais mobiliários, eu prefiro sofá de deitar, não, eu prefiro assistir TV sentada. E aí são preferências. Isso é subjetivo porque vai mudar de cada cliente por cada cliente. Os fatores objetivos, eles são mensuráveis e técnicos, eles não mudam de cliente para cliente, porque a medida de um sofá, ideal para um sofá, no mínimo é a mesma. A de circulação é a mesma. A tinta escura, ela vai aproximar sempre, em qualquer projeto. Então, ele é objetivo. Agora, subjetivamente, é a informação que você vai coletar desse cliente, que pode ser diferente a cada novo cliente. É um conjunto de informações que torna o seu cliente único. E aí, eu digo que o espaço de interiores é o nosso objeto de trabalho. Você concorda? Então, o ambiente de interiores, ele é o objeto que é o nosso objeto de trabalho. O meu objeto, seu objeto de trabalho, quando você for fazer um projeto de interiores, ele é o espaço de interiores. Ele vai ser todo o espaço que engloba entre paredes, entre limites, né? Porque, por exemplo, uma varanda também pode ser um projeto de interior, mesmo que ela não tenha paredes dos 4 lados. Entende? Mas ela pode ser considerada um projeto de interior também, porque ele é um interior de uma varanda. E esse espaço, a gente vai pensar sempre nele como limpo, como único. Enquanto uma tela em branco a ser pintada. Enquanto arquitetas, vocês poderão sugerir soluções arquitetônicas estruturais, mudanças estruturais para o projeto de interiores. Derrubar uma parede, abrir um vão, trocar uma janela ou uma porta de lugar, tudo isso você pode projetar, você pode proferir enquanto arquiteto ou arquiteta. Entretanto, o primeiro objeto, ele é um espaço único, ele está ali já estabelecido. Mesmo que ele não seja pronto, mesmo que ele seja, por exemplo, na planta, você já sabe qual que é o objeto de interiores a ser o seu espaço. E aí, eu trago aqui uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Trago uma reflexão para a gente pensar aqui. Talvez exista um erro conceitual para a gente tratar os termos, as terminologias. Porque a gente poderia entender e deveria entender enquanto definição de que arquitetura de interiores são os elementos arquitetônicos que definem os interiores. Como no exemplo aqui, uma cobertura de vidro, as vigas, os pilares, a escada, o tipo de parede, a altura da parede, ou seja, esses elementos, eles definem o que é o meu interior. São elementos arquitetônicos, do projeto arquitetônico, e que fazem a definição
do meu projeto de interiores. Então, isso é arquitetura de interiores. Porque, por exemplo, no projeto arquitetônico, definir a localização de uma escada, ele impacta diretamente no interior. A localização de uma janela define se eu consigo colocar um guarda-roupa ou não numa parede. Por que que sempre uma janela de um quarto tem que ser centralizado na parede? Se de repente eu centralizando a janela na parede, eu não consigo colocar o armário à profundidade correta nem numa parede, nem na outra lateral da janela. E se de repente eu deslocar 10 centímetros dessa janela, eu consigo alocar muito melhor um guarda-roupa. Isso é arquitetura de interiores. É quando o projeto de interiores, o projeto de arquitetura, o projeto arquitetônico, define questões relacionadas aos interiores. Então, isso é arquitetura de interiores. A arquitetura de interiores é projetar arquitetonicamente o interior. Quando eu falo de revestimento de piso, cor de parede, revestimento de parede, o mobiliário que vai ser colocado ali, a iluminação que vai ser colocada ali, isso é um projeto de interiores. Isso deixa de ser, ele não está desvinculado à arquitetura, mas ele não é um projeto relacionado obrigatoriamente ao projeto arquitetônico. É um projeto de interiores que você vai ocupar um espaço arquitetônico já existente, certo? A arquitetura de interiores necessariamente ultrapassa a definição de espaço na arquitetura. A arquitetura de interiores necessariamente ultrapassa a definição de espaço na arquitetura. Olha essa definição de Xing e Bingelli, bem interessante, né? Então, assim, a arquitetura de interiores, ela ultrapassa essa definição de espaço, ela está relacionada a uma definição da ocupação desse espaço e do uso desse espaço, que vai muito além. É interessante, não é? Acho que vale muito a pena essa reflexão, e acho que ela traz aí para você pensar um pouco sobre a definição que eu falei agora há pouco, que eu falei no slide anterior, sobre arquitetura de interiores e projeto de interiores. Aí eu trago outras mais perguntas. Olha aí, tinha ficado sem perguntas por um tempinho, mas eu trouxe mais 2 perguntas para vocês. Por que eu devo contratar um profissional para fazer o meu projeto de interiores? Para o meu projeto de interiores. A arquitetura de interiores está atrelada ao projeto arquitetônico, que obrigatoriamente as pessoas precisam contratar um arquiteto. Mas por que contratar para fazer um projeto de interiores? E por que eu devo te contratar para fazer o meu projeto de interiores? Vamos lá. Se você fosse se vender enquanto profissional, está lá atendendo um cliente novo, o cliente te indaga, mas por quê? Por que eu devo contratar um profissional para fazer meu projeto de interiores? Se eu tenho as revistas aí para ver e eu posso copiar. Se eu posso pegar como referência a Casa Vogue, se eu vou na casa, visito a Casa Cor, faço as anotações, tiro fotos dos ambientes que eu quero e depois eu posso replicar na minha casa. Por quê? E por que eu devo te contratar para fazer meu projeto de interiores? E você, enquanto profissional? Por que justifique a sua contratação nesse projeto? Olha só, quero que vocês respondam sobre isso, pensem para refletir sobre isso, mas eu vou trazer isso mais vezes depois para a gente conversar. E aí, eu venho para uma outra questão. Eu venho para metodologia, que é uma palavra derivada de método, do latim métodos, cujo significado é caminho ou a via para a realização de algo. Método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. Ou seja, sabe o que se justifica contratar um profissional? Porque o profissional usa método, ele usa metodologia para fazer um projeto. E ele vai vir te atender da forma mais personalizada possível. A ideia é de que ele te mostre o caminho, que ele te entregue a melhor solução personalizada para você. E para isso ele vai usar de um método, de uma metodologia. E essa é a importância de contratar um profissional. Um profissional que não vai pegar a casa cor, que ele também pode visitar e fotografar e replicar na casa dos seus clientes, porque ele vai entender que a partir de um método, os seus clientes têm necessidades diferentes do que aquele ambiente da casa cor. Concorda comigo?
não é? Então, a metodologia justifica. Agora, o motivo que vai escolher você como profissional, esse é você quem tem que responder, quem tem que me trazer, hein? Afinal de contas, ok, você como profissional, você usa método, você usa metodologia, mas por que então que você difere dos outros colegas, dos outros profissionais que também utilizam método, que também utilizam metodologia? E olha uma coisa importante, gente, projeto de interiores não é menos importante do que um projeto arquitetônico. Então, utilizar-se de método, utilizar-se de metodologia é essencial neste momento, é essencial no projeto de interiores para trazer bons resultados. Garanto para você, me escuta, me ouve, presta atenção nisso. E aí a gente vem para a questão do processo metodológico. E olha, o processo metodológico talvez seja a grande diferença em relação a uma simples decoração. Quando a gente fala qual que é a diferença de um projeto de interiores feito por um arquiteto, né, ou por um designer, e de um decorador? Processo metodológico, utilizar-se de método para fazer o projeto. Então, gente, vão para o mercado utilizando-se de método para esse processo metodológico, para esse processo de criação e de elaboração de projeto, que esse vai ser a grande diferencial de mercado para você. Concorda comigo? Vamos lá, então, um pouco mais. Não existe modelo e padrão único de método. Existe, falando-se em projetos de interiores, né? Bem como uma obrigação na aplicação das ferramentas, ou seja, não existe no processo metodológico de projetos de interiores um padrão único, ou seja, aquele que obrigatoriamente tem que ser seguido. Não existe. Assim como tem a obrigação da aplicação de todas as ferramentas metodológicas que a gente vê aqui, por exemplo, durante a disciplina, elas não precisam ser obrigatoriamente utilizadas em todos os projetos. Ela pode, de repente, você escolher, ou o que vai acontecer é que você vai refinar, identificar aquelas com você melhor tem afinidade enquanto profissional, que melhor se aplica aos seus processos metodológicos, e aí você vai aplicar porque não existe um padrão estabelecido que diga, olha, tem que ser assim, tem que ser exatamente deste jeito, não existe. Então cabe a você determinar. Porque olha, o processo, ele não é linear, ele pode ir e voltar e ele não é fixo. Você pode, inclusive, ter um padrão, ferramentas em que você costuma utilizar para um determinado projeto, que você costuma utilizar para fazer projetos de interiores, e de repente você chegar a um cliente que te desafia algo que tem que te levar a utilizar-se de uma outra ferramenta que você não costuma fazer uso, mas porque naquele momento, para aquele projeto, sim, ela faz sentido e faz a diferença no seu projeto. Compreende sobre isso? E muitas das ferramentas que você já deve ter visto no livro, que eu sei que você leu o livro, são também utilizadas para o projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico em si, de edificação mesmo. Neste caso, é porque no projeto de interiores existe uma apropriação de algumas das ferramentas do processo arquitetônico, e o processo arquitetônico também foi fazendo, bebendo da fonte, né? Como eu utilizo esse termo no livro, quando a gente fala das teorias, dos princípios, elementos do design, de ir buscar em outras referências, e a arquitetura também buscou essas outras referências no design para ter aí o seu embasamento, ter um pouco de ferramentas, e claro que, de novo, assim como o projeto de interiores não é linear, você sabe que na arquitetura também não. Existem ferramentas que podem, que você utiliza e que você tem a escolha de utilizar ou não. Mas, basicamente, ela está estruturada em 3 eixos. Primeiro, o levantamento de dados. Então, é quando você vai levantar ou fazer o levantamento de dados das informações necessárias para a elaboração do projeto. É quando você busca essas informações, quando você faz as pesquisas da área. É importante que você realize pesquisas, né? Então, olha só, por exemplo, e olha, isso é importante que você compreender. Eu poderia falar para vocês, quando falando aqui sobre projetos de interiores, é, trazer um case, olha, responder para você, ah, quando você for fazer uma loja de roupas femininas,
casual num shopping. Você deve utilizar X, Y, Z, tipo de mobiliário, tipo de acabamento de móveis, iluminação e tal cor que vai ser melhor para você. Primeiro, que essa regra já não existe, porque depende de N fatores. Depende da proprietária ou da gestora dessa loja, de gostos pessoais, do tipo de shopping que ela está inserida, do tamanho dessa loja, que daí pode interferir. Não é só ser casual, mas qual que é a faixa etária, em que cidade que ela está inserida e mais. Eu poderia até falar dessa loja para você, só que será que quantas vezes você vai fazer um projeto exatamente como esse? Talvez você passe a sua vida inteira sem fazer um projeto de interiores de uma loja, casual você faça um único projeto. O que eu tenho que ensinar aqui para vocês, e o que eu estou propondo a ensinar para vocês aqui na disciplina, é mostrar o caminho que você deve percorrer para qualquer projeto que você for elaborar. A ideia é que você compreenda que o processo metodológico seguido, o processo metodológico aplicado, as ferramentas sendo escolhidas para você aplicar, vão te fazer levar a projetar qualquer cliente que chegar até você. É essa a minha proposta e é isso que eu desejo para você. E no levantamento de dados, cabe também aí a pesquisa, que olha, ela pode ser bem vasta, bem grande, porque depende muito do seu projeto. Porque, por exemplo, se você vai projetar um espaço onde tenha alguém da terceira idade, um idoso, poxa, são muitos detalhes em que você vai ter que buscar e você deve buscar. Que tipo de piso que é o mais adequado, menos escorregadio? Existem tapetes que eu posso colocar que não vai escorregar? Algum tipo de tecido? Qual que é a sensibilidade da pele? Qual que é a percepção de cor da terceira idade? Que ele muda, a percepção de cor muda com o tempo. A gente vai ver isso, acho que não, em projetos comerciais. Então, para cada cliente, porque no próximo cliente você pode não ter de terceira idade e ter uma criança, eu vou ter um bebê. A minha cliente está grávida e eu vou ter um bebê para projetar. Então, eu tenho que pensar tudo diferente. E num cliente seguinte, eu vou ter alguém que usa uma cadeira de rodas. E para cada cliente vai ser uma nova realidade, um novo processo, uma nova pesquisa. E esse é o levantamento de dados. É buscar não só as informações junto ao seu cliente, então eu preciso levantar dados do meu cliente, das pessoas que vão ali habitar, do lugar onde eu vou projetar, mas também de soluções, de possibilidades para o meu cliente. Por isso que eu disse que o projeto não é linear, porque esse levantamento de dados, ele não acontece se você faz o levantamento de dados, parei, terminou o levantamento de dados, vou para o processo criativo, termino, aí eu vou para a elaboração técnica. Não. O levantamento de dados, ele vai acontecer durante todo o processo projetual. Até enquanto você estiver fazendo elaboração técnica, você vai continuar fazendo levantamento de dados que vão subsidiar as escolhas e especificações que você vai fazer para o seu projeto, certo? O processo criativo é quando você tem as ideias e os insights. Ele pode começar já lá no início, quando você começa no levantamento de dados com o seu cliente, quando você começa a conversar com o seu cliente, você já tende a ter esses insights, você já tende a ter essas ideias e vir algumas ideias na sua cabeça. E é natural isso, só cuidado para compartilhá-la. Porque às vezes você compartilha com o seu cliente antes da hora o que deve. Cuidado. Principalmente quando estiver fazendo só orçamento. Não diga para ele que ideias que você já está surgindo na sua cabeça, porque às vezes você só está oferecendo uma ideia gratuita para alguém que não vai te contratar, hein? Então, o processo criativo é quando você começa a ter as ideias. E existem sim ferramentas que incentivam o processo criativo e que te ajudam a organizar o processo criativo. É importante que você entenda que a criatividade aqui, a gente não vai entender ela enquanto dom, não. Ela é enquanto uma habilidade que pode ser desenvolvida assim com ferramentas e com estímulos para que você tenha melhores resultados. E o processo criativo começa lá no início, né? Então, na hora do levantamento de dados, você já está aí trabalhando no processo criativo e ela vai normalmente até também o final. Enquanto você está fazendo a elaboração técnica, você ainda pode ter soluções criativas vindo nesse processo, mas ela acaba se intensificando aí no meio entre o levantamento de dados e a elaboração técnica, é quando o processo criativo fica mais intenso. E a elaboração técnica, assim como os outros, ela também não é linear. Porque quando você começa no processo criativo,
você também precisa já começar a pensar nas questões técnicas, porque não adianta nada ter ideias super legais e super criativas que não podem ser executáveis. Então, quando você está ali no processo criativo, a elaboração técnica também já está existente. Assim como você está no levantamento de dados, que você começa a fazer essas pesquisas, você está pesquisando ali para saber sobre os dados, as informações, o que você precisa para o seu cliente, você também já está fazendo a elaboração técnica disso, fazendo essas pesquisas sobre essas informações. Então, você vê como que ela não é linear e não é quadradinha, não é cada um no seu quadrado. Ela vai acontecendo e vai se desenvolvendo conforme, em paralelo, na verdade, todas elas acontecem em paralelo, o que você vai trabalhando, o que você vai desenvolvendo. O briefing, então, é a primeira etapa do nosso projeto. Nossa, ficou pequenininho aqui esse briefing, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Que briefing é igual quem é o seu cliente e qual é o seu projeto. E o briefing talvez seja, talvez não, ele é o maior. A ferramenta. Lembra que eu disse já antes que não existe um método retinho, linear, que não existe ferramentas obrigatórias que você tem que seguir, que você pode seguir de diferentes maneiras, que existem diferentes ferramentas que podem ser utilizadas de diferentes jeitos. O briefing é a única ferramenta que ela é obrigatória no processo criativo de projeto, no processo metodológico de projeto de interiores. Para se projetar um projeto de interiores, para se fazer um projeto de interiores, é preciso de um briefing bem elaborado. Para fazer um bom projeto, né? Senão você pode fazer um projeto, um briefing lá, mais ou menos, um briefing meio não tão bem feito, mas isso vai resultar num projeto também mais ou menos, não muito bem feito. E aí, que tipo de projetos você quer oferecer para o seu cliente? Aí fica a seu critério o tipo de projeto, né? E eu acho que você quer oferecer bons projetos, então, com isso, eu imagino que você vai procurar fazer um bom briefing, ou seja, um levantamento de quem é o seu cliente, qual é o seu projeto, para poder oferecer um projeto de interiores bem adequado, bem assertivo. E falando em briefing, o que é o briefing? O briefing é a coleta de dados, de informações para a elaboração do seu projeto. É quando você vai coletar todas as informações necessárias e importantes para a elaboração do seu projeto. Mas quais são as informações necessárias para o seu projeto? E aí eu te pergunto, quais são as informações necessárias para o seu projeto? Você sabe? Existem informações que são necessárias? Existem informações necessárias, mas não existem informações obrigatórias. O briefing é obrigatório. É importante, indispensável que você tenha um bom briefing elaborado. Entretanto, ele não existe um modelo pronto de briefing, não existe um padrão de briefing a ser seguido. Cada um pode seguir, elaborar o seu da melhor maneira. O briefing pode ser uma entrevista, pode ser um bate-papo, pode ser um questionário, pode ser o jeito que você quiser aplicar. O que ele precisa fazer é responder o que, para quem e onde. É isso que o briefing precisa responder, basicamente. E é claro que para responder isso, dizer o que, para quem e onde, é preciso um apanhado de informações. É um conjunto de informações que se leva a responder, a trazer o que é, para quem e onde. E, como eu falei antes, você pode coletar essas informações através de um questionário, uma entrevista. Você pode enviar um questionário para o seu cliente responder para você. Então, com perguntas que você julga importante, dar um tempo para ele responder. Você pode fazer uma entrevista com ele. Você pode coletar informações a partir de um bate-papo, só bater um papo e coletando as informações. E você pode, ainda mais do que isso, e o ideal é tudo. De todas essas maneiras são formas de você coletar. É claro que, por exemplo, poxa, professor, eu vou atender um cliente online, ele não está na minha cidade, então eu não vou ter entrevista pessoal. Então você perde um pouco da possibilidade de fazer essa entrevista, de observar essa pessoa
pessoalmente, mas você pode bater um papo virtualmente e bater e conversando com ela, você vai levando a respostas e a informações que são importantes, que podem ser bem interessantes para a elaboração do seu projeto. Combinado? E é claro, gente, não existe mesmo questionário, você pode procurar na internet, eu posso compartilhar com vocês, você pode procurar na internet questionários prontos, entrevistas prontas, mas o ideal é que cada um faça o seu. É claro que a gente pode bater um papo aqui e definir algumas coisas que são importantes e nós faremos isso em algum momento, mas até porque vocês precisam fazer isso para o mapa, né? Mas não existe um modelo pronto. A ideia é que se desenvolva cada um o seu, cada profissional faça o seu próprio. E aí, quando a gente fala o quê, qual é o projeto? Sua contratação. Então, o que é assim? É para elaboração de projeto, é para consultoria, indicação de produtos, é para acompanhamento de execução, com, sem contratações e compras, é para um projeto de um ambiente, é projeto de uma casa toda. O que? O que vai ser projetado? Qual que é o espaço que vai ser projetado? Então, esse é o que. O que você projeta nessa história? O que vai ser desenvolvido? Qual que é o seu objeto a ser projetado nessa história? Para quem? Esse é muito, muito, muito importante. Quem usará o ambiente? Existem outras pessoas? Afinal de contas, que às vezes é uma pessoa que está te contratando, mas na casa vão morar 6 pessoas. E quem são essas outras pessoas também? Quais são as características dessas pessoas? O que que elas têm? Características físicas, características de hábitos, quais são os hobbies dessas pessoas, porque às vezes você esquece um diferencial que você pode fazer num projeto, é um armário para guardar as raquetes de tênis, já que a família tem mais de um membro que faz beach tênis, por exemplo, a gente está super na moda agora o beach tênis, então você traz a raquete como o espaço para guardar a raquete como um diferencial do seu projeto. Então, o hobbies é cozinhar. Se o pai gosta de cozinhar aos finais de semana, então pense numa bancada, numa cozinha que proporcione isso, que seja essa integração entre a família. Quais são os desejos e expectativas? O que que eles esperam desse espaço, desse projeto? Quais são os desejos deles em relação a esse ambiente? Existe a memória afetiva? Eles querem que tragam algumas referências? Afinal de contas, todo mundo tem uma história com uma casa de vó, com uma experiência em um hotel, uma experiência em uma viagem, uma experiência numa casa familiar ou numa casa antiga em que morou. Então, são desejos e expectativas que podem ser agregados ao projeto. Então, tudo isso são informações que você pode colocar para quem? Quem usará o ambiente? Quem que é esse cliente que está te contratando e o cliente que vai utilizar desse espaço? E onde? Qual é o ambiente base do projeto? O que é essa estrutura? As dimensões, pontos elétricos, pontos hidráulicos, redes, as aberturas. Como eu falei antes, vocês, enquanto arquitetos, arquitetas, poderão fazer mudanças estruturais nos projetos de interiores. Mas aqui a gente vai desconsiderar isso. Vamos considerar primeiro que, independente, você tem que saber onde. E que qualquer alteração dessa significa maior desprendimento financeiro. Claro, existe cliente que vai ser possível, existe projeto que será necessário fazer para ter o melhor resultado. Mas vamos considerar aqui que primeiro você tem que conhecer esse onde para então analisar se vai ser preciso ou não fazer essas alterações e essas mudanças. Combinado? É esse espaço, é fazer um levantamento adequado desse espaço. E olha só, a gente falou começamos falando das ferramentas, a gente começou falando um pouco do que era arquitetura de interiores, projeto de interiores, a importância do morar, do habitar, das pessoas se apropriarem desse espaço. Transitamos para a questão de por que contratar um profissional, e aí chegamos à questão da metodologia, dos processos metodológicos que justifica a contratação de profissional, para a gente entrar nessas ferramentas metodológicas que não são obrigatórias, que não existe padrão, mas que tem uma que é a mais importante, que é a inicial, que é o briefing, que a gente falou um pouquinho mais, que é o que, né, para que e onde.
E na próxima aula, eu convido você a praticar mais dessas ferramentas metodológicas. Vamos ver um pouquinho mais de ferramentas metodológicas, conversar um pouco mais? E olha só, eu trouxe várias pensamentos e várias perguntas para vocês irem refletindo. Então, reflexões para vocês irem refletindo. A maioria eu respondi na própria aula, a gente foi conversando e já respondendo, mas ainda assim eu quero que você reflita sobre essa relação do morar, do habitar e das moradias, do habitar não quanto moradia, do habitar os espaços, do se apropriar dos espaços, do uso desses espaços. Combinado? Espero que tenha te trazido um pouquinho mais de entendimento sobre a disciplina e que você tenha se encantado um pouquinho mais com ela, tá bom? Até a próxima, então.